tentando. Pronto, cadê? Olá. Doutora Marilis, boa tarde. Boa tarde. Pode ligar a sua câmera, por favor. Pronto, agora foi. Isso. Joia. Doutora Marilis César, que eu tive a oportunidade de conhecer no Congresso Brasileiro de Farmácia Homeopática em 2017. Né? Cheguei lá todo bravo, né? Porque não aceitam os biólogos no hall dos homeopatas, não deixam a gente fazer curso de homeopatia. A doutora Marilis foi me consolar. Bom, eu fui te consolar, não, era congresso de farmácia ou de medicina? Não, de farmácia. E você não participou? Participou, né? Participei do congresso, mas não consigo fazer curso, né, de especialização. Que os cursos de especialização em homeopatia no Brasil são restritos a farmacêuticos, odontólogos, né, médicos e veterinários. Acho que isso aí. Mas agora, Zé Luiz, tem um número de cursos, eu mesma participo de um que vai ser agora há pouco, começa das 8 às 10, 11h30, e ele é um curso livre, né? Não é ligado à instituição, mas existem esses cursos livres que você vai poder cada vez mais, tenho certeza, participar dessa abertura da homeopatia, eu realmente acredito nisso. Que bom, né? Isso aí eu sinto essa necessidade de provocar essas coisas, né? Essas mudanças. Que bom. Tá certo. Então, vamos passar a apresentação da doutora Marilis, né? A doutora Marilis de Toledo César, farmacêutica, homeopata, doutora em saúde pública, diretora do HN, da empresa HN Cristiano e IHNC, Instituto HN Cristiano de Ensino, Pesquisa e Divulgação em Práticas Integrativas. Né? Já fez parte da diretoria da Liga Mundial de Homeopatia, né? Ela é muito humilde, ela não colocou tudo aqui no currículo, né? Não dá para ler o currículo todo, mas também foi presidente do Conselho de Farmácia, né, do Estado de São Paulo, não é isso? Da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas. Isso. E no Conselho Federal de Farmácia eu era parte de um grupo de homeopatia mesmo, né? Mas, infelizmente, esse grupo foi desativado. Bom, mas... obrigada. Então, vou passar a palavra para você já fazer a palestra para nós. Vai ter em torno de 30 minutos, 40 minutos. Se passar de 40, eu dou um toquezinho aqui. Tá obrigado. Bom. Fique com a palavra. Um abraço. Agradeço, antes de mais nada, o convite vindo da tua parte, né, do nosso contato. Agradeço a todos os participantes que tornaram possível esse seminário. E que tem um tema absolutamente importante, né, que é a qualidade de vida e o meio ambiente. Eu vou falar mais sobre homeopatia e mais voltada para a pandemia de Covid. Vou ser mais superficial do que a Leonie, né, que é um exemplo de uma pesquisa de alta qualidade que a gente tem entre nós. Próximo, por favor. Então, a gente está num novo século, né, 20 anos já, 2020, e de acordo com algumas pessoas, conforme a gente olha, pode falar grandes avanços da ciência, vacina para todas as doenças, tratamentos revolucionários, curas, e uma visão como se a tecnologia tudo pudesse, né? Mas não é bem assim, a gente sabe disso. Próximo. Próximo, por favor. A gente vê que tem todo um lado, nós sabemos, né, da tecnologia, que muita gente não vê, e que tem toda a relação com o que a Leonie nos falou, né, sobre as questões de poluição de meio ambiente, que bom que ela está estudando. Tem, inclusive, a pergunta sobre os produtos que vão para a água, né, estudos que mostram quantos componentes de medicamentos convencionais, não falando nem de agrotóxicos ou outras substâncias industriais químicas, mas de medicamentos mesmo que vão para as águas. Então, o que a gente tem de alternativa para isso tudo? Próximo. E a alternativa que eu venho aqui falar para vocês hoje é homeopatia e ambiente, né? E, de uma maneira geral,
Claro que eu vou fazer afirmações mais amplas, né? E a cada uma delas, talvez a gente pudesse até pontuar. A homeopatia não degrada o meio ambiente. Então, não é uma afirmativa absoluta, mas é uma afirmativa de bastante peso. Você não tem, com a terapêutica homeopática, uma degradação do ambiente. E nós vamos passar por alguns exemplos onde vamos tornar a falar sobre isso. Por quê, por exemplo? Os insumos utilizados para preparar os medicamentos, eu sou basicamente a pessoa, a profissional que prepara medicamentos, né, que busca novos, coisas assim, que são de origem animal, vegetal, mineral principalmente, eles são usados na homeopatia em uma quantidade mínima, né? Eles são diluídos a muito mais. Mas mesmo assim, para começar, esses exemplos que vocês viram como professora Leonie, né, do arsênico, do glifosato, eu preciso de uma quantidade muito pequena para preparar mesmo as primeiras diluições de medicamento. Então, nisso, a pessoa pode falar assim, mas a fitoterapia, por exemplo, ela pode ser responsável por até desaparecimento de espécies. Ou você tem que plantar e coleta em grandes quantidades. Isso já não acontece com a homeopatia, né? A homeopatia usa quantidades mínimas para dar início ao processo de produção dos seus medicamentos. Então, não existe essa questão de degradação a partir em relação aos insumos. Os animais que a gente utiliza, também, se você precisa utilizar um animal para preparo de um medicamento homeopático, por exemplo, eu fiz com um colega farmacêutico veterinário os organoterápicos, e para isso nós utilizamos realmente carneiros, né? Agora, claro, aquele carneiro foi sacrificado e nos rendeu uma quantidade imensa de órgãos, 150 órgãos e partes de órgãos diferentes. Ou seja, eu não tenho a necessidade de sacrifício de grande quantidade de animais para fazer os meus medicamentos. Aliás, os próprios animais podem ser tratados com homeopatia e ter toda uma vida mais produtiva ou mais saudável, depende também dos objetivos do homem. E os resíduos metabólicos, como a professora Denise Machado perguntou, os resíduos metabólicos após o uso do medicamento, ou seja, utilizei medicamento e vou eliminar para o ambiente, para a água, acaba indo pelo esgoto para a água, a gente encontra na água do mar, dos rios, corticoides, antibióticos, hormônios, isso também não acontece no caso da homeopatia. Então, não existe esta poluição por causa do medicamento homeopático. Aí tem uma outra questão, que é um contraponto. A homeopatia parece tão linda, né? Ela, embora vocês tenham falado de, a Eliane falou, parcelinha de ajuda, né? Muitas vezes parece que ela faz uma parcela que pode ser até mais substancial. O que acontece é que a homeopatia não gera patentes. Então, do ponto de vista comercial, ela não concentra riquezas, e com isso tem um desinteresse para o maior estudo, maior desenvolvimento dessa terapêutica. Mas a gente vai voltar nisso ao final. Próximo, por favor. Em qualquer situação, a homeopatia funciona de uma maneira diferente, quer dizer, a escolha do medicamento ela é feita de uma maneira diferente da dos medicamentos convencionais. E, de uma maneira geral, o que ela trata? Ela trata o indivíduo, trata o que é individual, o que é característico em determinada pessoa ou animal. E assim, os medicamentos que vão ser usados para tratar essas pessoas são altamente diluídos, como vocês também já ouviram. Isso significa que, para o paciente, não existe aquela toxicidade que eu vou chamar aqui de molecular. Por exemplo, você toma um medicamento para uma determinada finalidade, tem uma lesão hepática, tem uma lesão renal, eventualmente até uma lesão neurológica, né, dependendo da falta de cuidado, ao administrar o medicamento. Então, isso não acontece no caso da homeopatia.
Não é que ela não faça efeito, não é que ela não faça até um efeito que às vezes você não está nem esperando, mas não um efeito tóxico da mesma maneira que medicamentos convencionais. Para o meio ambiente, é uma produção mais limpa. Em que a gente faz o medicamento? Então, já comentei, animais, vegetais e minerais, principalmente, pequeníssimas quantidades, diluições, né? E essas diluições, elas ocorrem em água purificada ou em álcool etílico, etanol. Então, é toda uma produção. A gente não utiliza, por exemplo, solventes comumente podem ser usados na indústria convencional, como benzeno, não são utilizados na homeopatia. Então, também em relação aos solventes, água e álcool. E a questão dos metabólitos, então, que não vão para o ambiente. E a questão da sustentabilidade, o consumo de matéria-prima, então, é um consumo baixo. Quando eu preciso fazer um medicamento, mesmo em farmácia, por exemplo, eu preciso de matéria-prima em quantidade, pode ser algumas gramas, podem ser alguns quilos, mas quando acaba aquela matéria-prima, acabou a minha possibilidade de fazer o medicamento. Já no caso do preparo do medicamento homeopático, o que eu vou fazer são diluições. Ou seja, é mais ou menos um milagre da multiplicação dos pães, né? E é uma coisa difícil mesmo de entender. Quando um homeopata utiliza um medicamento, prescreve para humano, para animal, mesmo para uma plantação, e tem sucesso, que ótimo. Agora, quando alguém pergunta, e como é que esse medicamento foi feito? Aí que eu chamo o telhado de vidro da homeopatia. Por quê? Porque a gente não consegue explicar com facilidade, de uma maneira convincente, para as nossas crenças, eu vou chamar de crenças científicas atuais, como esse medicamento pode estar funcionando. Eu posso mostrar que ele está funcionando, agora, explicar exatamente o mecanismo de como isso funciona é muito superficial ainda, é muito quase que subjetivo, a gente pode dizer assim. Em relação à sustentabilidade, então eu tenho as questões de consumo de matéria-prima, que é mínimo, e dos solventes utilizados. E aí, quando eu falo homeopatia, pode ser usada em qualquer situação da vida, em situação de pandemia, podemos usar também, né, que é mais o que eu vou enfocar daqui para frente. E uma crença, eu estou chamando de crença aqui, que homeopatas têm, é que indivíduos mais equilibrados adoecem menos. Então, a homeopatia trata o indivíduo e as suas características individuais. E assim, um indivíduo mais equilibrado adoece menos. Adoece menos, ele está mais... a gente viu isso nas artêmias, né? Ele está mais bem preparado para enfrentar as adversidades, né? De qualquer doença, sejam em situações normais, seja na situação atual, ou sei lá o que o futuro também vai nos trazer. Próximo, por favor. A homeopatia pode, além de tratar indivíduos, ela pode tratar populações. Populações humanas, populações de animais, populações de plantas, então grupos de seres vivos, e sempre com suas características. Então, na hora que eu falo de uma pessoa, é fácil imaginar que eu vou buscar um tratamento para uma pessoa com a sua individualidade. Quando eu falo de um animal, geralmente eu vou pensar num pet, num gato, num cachorro. Na hora que eu falo num rebanho de animais, aí já não consigo individualizar, mas eu vou individualizar esse grupo de animais. Qual é o problema que esse grupo de animais está enfrentando? Qual é o problema que uma determinada plantação de café está enfrentando? Então, ainda assim, eu vou individualizar as características daquele grupo, tá? Então, homeopatia pode tratar a população? Pode tratar a população. Porque no caso de uma pandemia, não tem outra maneira. Eu não consigo tratar indivíduo por indivíduo.
Então, eu vou buscar tratar a população. Quais são os sintomas da população no momento, já que a gente está voltado para a Covid? São os sintomas principais que acometem os indivíduos com Covid, né, com Covid-19. E que são sintomas diferentes, aparentemente, se estão em diferentes países, diferentes grupos de pessoas. Nem todos adoecem da mesma maneira, com os mesmos sintomas. Próximo, por favor. Então, quais são as estratégias que eu vou tentar obter para tratar grupos? E aí, a homeopatia oferece, lá na época de Hahnemann, que foi o criador da homeopatia, um médico alemão, ele criou um conceito naquela época, porque era uma época que não existiam vacinas, não existiam medicamentos para tratar as doenças, medicamentos como a gente tem hoje, por exemplo, vamos citar antibióticos, né? E Hahnemann, então, que fez? Descobriu uma nova, sistematizou uma nova maneira de tratar, criou e desenvolveu os medicamentos, ajustando de acordo com as melhores necessidades, junto aos seus pacientes, e estabeleceu alguns conceitos interessantes. Então, ele enfrentava muitas epidemias, e dessa forma ele pôde desenvolver bem a sua terapêutica, porque não tinha outra alternativa. As outras alternativas não eram tão boas, a homeopatia podia então crescer. Isso aconteceu tanto no tempo de Hahnemann, que foi uma pessoa que viveu até quase 90 anos de idade, ou seja, durante muitos anos ele estabeleceu as bases dessa terapêutica, e também depois disso, outras situações, quando ocorria uma doença epidêmica, onde você não tratava só um indivíduo, mas um grupo de indivíduos, você podia também usar a homeopatia. E a homeopatia, que muitas vezes era criticada nessas situações de epidemia, então, ela passava a ser uma coisa valorizada. E qual é essa maneira de tratar que a homeopatia oferece no caso de uma epidemia? Então, o gene epidêmico. O que é gene epidêmico? O gene epidêmico é assim: quais são os sintomas que a maior parte dos doentes da epidemia, febre amarela, qual que seja, apresentam? Então, eu vou escolher um medicamento, um ou mais de um, que melhor cubram esses sintomas, sejam mais adequados para tratar esses sintomas nas pessoas. E agora, eu não vou mais olhar para as pessoas individualmente, mas eu vou tratá-las através desses medicamentos do gene epidêmico. Por exemplo, a dengue no Brasil, ela foi bastante tratada, ainda tem sido bastante tratada, com 3 medicamentos, né, ou no caso eupatório, fósforos e crotalos, que juntos parecem cobrir os sintomas de uma série de um grande grupo de pessoas doentes. E Hahnemann estabeleceu também um outro critério, que era a cura por antecipação. Medicamento homeopático, a gente não tem tempo para falar disso hoje, mas ele provoca sintomas, e os sintomas que ele provoca são os sintomas que você quer tratar. Então, você pode fazer essa cura provocando aqueles sintomas de uma maneira leve, controlada, através de uma doença medicamentosa, com antecedência. Cuidado que eu vou falar, é como se fosse a vacina, é parecido, onde você administra a bactéria, por exemplo, fraquinha, atenuada ou morta, para indivíduos, fazendo com que eles adoeçam, entre aspas, antes de realmente entrar em contato com aquela bactéria. Então, veja bem, a gente não utiliza o conceito de vacina em homeopatia. Eu só estou fazendo essa analogia para poder tornar mais fácil a maneira de perceber como medicamento homeopático
não funciona da maneira convencional, mas sim através de uma cura, provocando os mesmos tipos de sintomas. Esta cura pode ser feita com antecedência, e assim eu posso administrar esses medicamentos do gênero epidêmico, seja febre amarela, seja dengue, antes com que as pessoas adoeçam. Então, essa é uma maneira de agir da homeopatia. No caso, tem uma outra maneira ainda, que é através dos nosódios. Nosódios é como? Eu não acabei de falar que a gente trata com homeopatia usando medicamentos feitos por aquilo que causou o sintoma. Então, o que causa o sintoma pode ser uma bactéria, um agente vivo, um vírus, né? E a gente teve alguns exemplos disso no passado, por exemplo, quando existia vacina para meningite. E aqui em nosso país foram feitas, então, experiências usando um medicamento que foi chamado de meningococcino, na cidade de Guaratinguetá e depois, posteriormente, Blumenau. E esse medicamento feito com meningococcino, administrado às pessoas, levou a uma menor incidência de meningite nessas populações. Tem um exemplo bonito, recente, relativamente recente, em Cuba, onde também, depois de enchentes, houve um aumento da incidência de leptospirose. E através do preparo do medicamento feito com a própria, o agente etiológico da leptospirose, foi feito um medicamento que, em poucas semanas, diminuiu muito a incidência da leptospirose em Cuba. Tá? Então, próximo, por favor. No caso de COVID, que é o que eu queria chegar, né? Existem alguns medicamentos que são uma tentativa de gênero epidêmico, são medicamentos homeopáticos para prevenir ou tratar a COVID. Esse é outro cuidado, a gente deve tomar um certo cuidado, até mesmo com a palavra prevenir, mas usa-se sim o termo homeoprofilaxia. Mas a gente procura dizer que prepara o organismo para que a pessoa esteja mais fortalecida e não desenvolva a doença ou se cure mais facilmente. Então, no caso da COVID, o que tem sido usado é a cânfora, medicamento que foi distribuído em grande escala em nosso país, na forma de dose única, porque através da experiência de um médico indiano, Sankara, no Irã. E aí, lá, antes até do que no Brasil, foi determinado que o medicamento homeopático feito com a cânfora, ele seria muito bom para tratar a COVID. Uma das características da cânfora, eu não vou falar aqui do medicamento, que a gente fala da matéria médica do medicamento, é a sensação muito intensa de frio, tá? Eu vou citar um outro medicamento, a China officinalis, que é a quina, que é a cinchona, que tem muito a ver agora, não com frio, mas com fraqueza. Então, algumas das pessoas que têm COVID sentem uma fraqueza intensa que não conseguem se recuperar com facilidade. Elas até se recuperam de outros sintomas, mas essa fraqueza intensa permanece. E só mais um medicamento que eu vou citar, que para mim é um dos que tem sido mais utilizados, é o arsênico alvo. É um medicamento que tem sintomas respiratórios, que tem sintomas de ansiedade, que tem um medo de morte, a sensação de que vai morrer, que tem uma piora por volta das 2 da manhã. Então, uma série de características que parece se associar bem a muitas pessoas que estão, então, atacadas com doentes de COVID. E outros medicamentos têm sido usados também no país, mas eu falei de alguns mais que me chamam mais atenção e que têm sido usados, inclusive, em iniciativas de saúde pública.
todos esses por grupos de homeopatas. A cânfora, eu posso dizer que foram mais de 200 mil doses, maioria para Santa Catarina, também Minas, Espírito Santo. Então, foi feita essa distribuição, foi feito um trabalho interessante. Próximo, por favor. E aí vou chegar a falar no nosódio para Covid. Eu tive o privilégio, a oportunidade de ser procurada para fazer um nosódio. Então, repetindo, o que provoca a doença é um vírus, vamos fazer uma doença, vamos fazer um medicamento com o vírus, né, o coronavírus. Como isso poderia ser feito? De onde eu vou pegar esse vírus? Nós não tínhamos como chegar no vírus isolado, nem vivo, nem atenuado, o que fosse. Muitas vezes ele é conseguido na vacina, numa vacina tradicional, mas também não temos ainda. Então, o único recurso para conseguir o vírus era na secreção de doentes. E assim foi coletada a secreção de 2 doentes do estado do Rio de Janeiro, 2 de Curitiba, e colegas meus dinamizaram essa secreção inicial. Isso foi depois reunidos, mandaram para cá, a gente misturou e subiu a potência até dinamizando várias vezes. E assim foi testado, porque como assim eu vou tomar um medicamento feito de Covid, né, do próprio vírus tão perigoso que está dando tanto medo nas pessoas? Então, a solução dinamizada, ela foi testada em relação ao PCR, né, ao mesmo teste aquele da garganta, do suave na garganta, para ver como seria, se ele ainda tinha resíduos que pudessem provocar a doença. E assim foi optado de que só a partir da 30 CH teríamos total segurança para fazer a liberação desse medicamento. Uma outra exigência quando você tem um medicamento, além de testar pela segurança, é testar a eficácia. E no caso, a eficácia, ela é tradicionalmente testada na homeopatia através da administração para pessoas saudáveis e ver os sintomas que isso provoca. Esse trabalho também foi feito e foram relatados os sintomas de pessoas que tomaram duplo cego ou triplo cego, esse medicamento contra placebo e contra o terceiro medicamento, relatando os seus sintomas. E esse medicamento, então, esse nosódio, tem sido usado para uso profilático, como profilaxia, e terapêutico também para a COVID. Quem tiver interesse em saber mais, nós temos um canal de YouTube, que está aí o endereço, porque agora não dá para a gente aprofundar mais. Próximo, por favor. Então, desafios para a COVID, né? Às vezes eu paro e penso, toda essa questão das vacinas, de qual vacina, qual país, e os testes e pré-clínicos e clínicos nas várias etapas e tudo mais. E aí eu penso nessa homeopatia, né, que vocês colocaram como negligenciado, mas também como podendo dar uma parcelinha de ajuda. A experiência que eu tenho tido, e não eu como clínica, porque eu não sou clínica, embora, claro, em torno de mim tenho distribuído este medicamento prescrito e acompanhado, mas acompanhado também diversos homeopatas que têm utilizado esse medicamento. E eles dizem que as pessoas, seus pacientes, não têm adoecido. Mas é claro que isso tem que ser visto como uma pequena parcela de ajuda. Por quê? Porque, infelizmente, a homeopatia não tem o mesmo potencial de pesquisa básica que seriam necessários para verificar. Esse nosódio poderia aumentar anticorpos, poderia criar imunoglobulinas, poderia fazer um outro tipo de resistência. Como que ele atuaria dentro do organismo se é que ele realmente protege? E se ele protege, a gente também teria que fazer logo em seguida testes populacionais. Mas como fazer isso numa área onde a pesquisa não é fácil? A pesquisa, especialmente se você vai pensar numa pesquisa populacional. Então, como continuar a testar esse nosódio como mais um instrumento de proteção à epidemia, à pandemia?
Então, eu queria deixar claro aqui, existem várias maneiras que a homeopatia ajuda a proteger e a tratar rapidamente, com pouquíssimos óbitos, se é que, isso para não falar que os que têm tratado pacientes com Covid praticamente não têm tido óbitos, mas não vamos falar assim, vamos falar que é mais um instrumento de proteção, assim como o nosódio é mais um instrumento de proteção que a homeopatia oferece. E são instrumentos valiosos, porque a gente começou dizendo que são instrumentos, são medicamentos não tóxicos, sem risco à saúde, são medicamentos que não lesam o meio ambiente, não lesam o indivíduo e nem lesam o entorno dele, né? Muita proteção, muita positividade. Próxima, por favor. Já estou terminando. Então, vantagens é uma terapêutica sustentável, com um nada, você só cresce, 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 eu quero dizer que isso são diluições, e assim você tem uma grande, com uma quantidade ínfima de material inicial, você faz um medicamento para muitas pessoas, através de água e de álcool. Então, são também solventes seguros e relativamente baratos. A homeopatia é segura, ela é eficaz, não lesa o ambiente, trata indivíduos e grupos de indivíduos, de pessoas, de animais, trata plantações e geralmente tem baixo custo. Eu coloquei esse geralmente aqui, porque depende da maneira de prescrever. Algumas prescrições são caras, né? E alguns desenvolvimentos, por exemplo, isoterápicos, como a Leonie falou, alguns são bem mais caros, partem também de substâncias iniciais mais caras. Mas, de uma maneira geral, a gente pode dizer que a homeopatia tem um baixo custo. E ela seria acessível a toda a população se houvesse interesse, ou talvez se ela gerasse interesse econômico. Então, o próximo. Claro que para isso, a dificuldade, uma das dificuldades, além dessa questão do medicamento ser genérico, o medicamento não se presta a registros, a patentes, e, portanto, nos presta grandes investimentos, é a questão da pesquisa, né? A pesquisa ainda deve bastante, e não são os brasileiros, porque os homeopatas brasileiros, vocês acabaram de atestar, né, a doutora Leonie e outros. O Brasil tem uma excelente posição em termos de pesquisadores em homeopatia, e que muitos deles fazem com pesquisas, inclusive com dinheiro do próprio bolso, ou com um auxílio muito pequeno, ou junto com outros trabalhos que fazem, que geram recursos financeiros para que também possam pesquisar um pouco de homeopatia. Então, hoje ainda, a gente não precisa muito provar que a homeopatia tem eficácia. Isso já está muito provado, só não enxerga quem não quer, né? Mas o mecanismo de ação, esse sim, ainda precisaria ser melhor conhecido para que a gente possa avançar um pouco mais em termos de aceitação da homeopatia. Próximo. Não para nós, homeopatas, porque nós usamos homeopatia, vemos os resultados, uma amiga fala, homeopatia, não acredite, experimente. Então, a gente não precisa desses resultados, mas talvez o entorno da gente, a gente poder ter mais aceitação, sim. Temos que nos unir, porque é só juntos, né? Só trabalhando juntos, é só aceitando um biólogo para vir fazer parte de onde for, de um congresso, aceitando um farmacêutico num congresso médico, aceitando um biólogo no congresso de homeopatia, que está cuidando do ambiente, de tantas outras coisas importantes, porque a vida é uma só, e isso é uma das coisas que espero que essa pandemia esteja nos ensinando, né? A ser mais simples, a sermos mais cuidados com coisas mais simples e essenciais, e só unidos é que nós poderemos seguir adiante, mantendo esse recurso terapêutico único de tanto valor para humanos, para animais, para a agricultura e para o ambiente, tornando isso acessível, tá? Acho que é isso. Próximo é só um agradecimento, aí está meu e-mail, eu estou à disposição, se nós não tivermos tempo aqui para perguntas, vocês podem escrever. Se eu não responder, insistam, porque
Eu vou responder sim, tá? Então, agradeço novamente a participação, peço desculpas por ter estourado um pouco o horário, e acho que agora é importante a gente fazer essa sessão com perguntas, se alguém tiver dúvidas. Obrigada. Agradecemos a doutora Marilis pela sua apresentação.